Paz, meninas, tudo bem? Bom, então eu vou compartilhar rapidinho com vocês o meu devocional. Hoje eu comecei a ler o livro de Jó, né? E algo que eu acho bem interessante, Jó é aquele rapaz, né? Aquele homem que ele era justo diante de Deus e Deus se orgulhava e se alegrava, né? Com a vida dele. E então o diabo ele instiga, né? Fala assim, olha, se você tocar nas coisas que ele tem, porque você tem protegido e abençoado ele, por isso que ele é justo, mas se você tocar nas coisas que ele tem, ele vai te amaldiçoar. Deus fala, então pode tocar. E mesmo assim, Jó não blasfema, Jó não nega Deus. E aí o diabo ainda vai e tenta uma segunda vez. Olha, se você tocar na vida de Jó, ou seja, se você tocar no corpo dele, você deixar com que doenças venham sobre ele vai te amaldiçoar. Deus fala assim, ele não vai, pode ir lá, eu permito, só não tira a vida dele, mas pode tocar no corpo dele, porque ele não vai me amaldiçoar. E aí, então, o diabo vai e coloca úlceras, né, coloca câncer no corpo dele, a ponto dele pegar um caco de barro, né, de um vaso de barro, para raspar ali as feridas do corpo dele. E além de tudo isso, quando tudo isso acontece, Jó perde tudo, Jó perde as coisas dele, Jó perde os filhos dele, né? Ele não amaldiçoa Deus. E aí a mulher dele vira pra ele e fala assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele fala assim, olha, você está falando como uma louca. Quantas vezes a gente tem passado por muito menos e temos aí blasfemado ou reclamado para Deus. Esse homem passou por tantas coisas e não, em momento nenhum ele fala, né? Ele blasfema contra o Senhor, né? Em momento nenhum ali ele amaldiçoa ou ele maldiz o Senhor. Em momento nenhum ele vai contra Deus. Pelo contrário, ele fala assim, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E por muito menos a gente reclama, por muito menos a gente amaldiçoa, a gente faz errado, a gente faz o contrário. E o que eu acho mais interessante nessa história é que eu já li esse livro algumas vezes e quando você lê o diálogo dos amigos dele, você fala assim, nossa, os amigos dele estão até certo, né? E você vê no final que os amigos dele estão totalmente errados, eles estão totalmente, né, de ponta cabeça. E algo que eu nunca prestei atenção, tá lá no capítulo 4, no verso 12, que fala assim, uma palavra me foi trazida, isso aí ele faz, né, um dos amigos dele falando. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela, entre pensamentos de visões noturnas. Quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, e que são esmagados como a traça. Que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhe é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Sabe o que eu acho engraçado? Que talvez você pense da mesma forma. Talvez eu já pensei da mesma forma. Nossa, como pode alguém ser justo diante de Deus? Jó era justo diante de Deus. Há um lugar onde a gente pode ser justo diante de Deus. E Jó, ele era, né? E talvez a gente tenha esse pensamento, nossa, ninguém pode ser justo diante de Deus. Jesus nos justifica, né? E quando esse rapaz ele fala isso para Jó, olha só de onde veio esse conselho. De um vulto. E aqui eu imagino que seja o próprio diabo falando para esse rapaz, para esse amigo de Jó. Quantas vezes a gente tem dado ouvidos para os nossos amigos, para as pessoas que têm dado... Às vezes a gente não dá ouvidos diretamente para o diabo, mas pessoas estão dando ouvidos para o diabo e vêm nos repassar aquilo que o diabo fala. Assim como esse amigo de Jó. Quantas
e quantas vezes isso acontece. Temos que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, com aquilo que elas falam, com aquilo que a gente dá ouvidos, né? Porque por mais que pareçam, né, talvez dar um bom conselho, muitas vezes elas estão repassando um conselho que ela recebeu do próprio diabo, tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês, né? Se atentem com aquilo que vocês estão ouvindo, as pessoas que estão ao seu redor, tomem cuidado e se observem também como que está o teu coração. Se talvez por muito menos você tem blasfemado contra o Senhor, então talvez por muito menos você tem, né, reclamado, né? E não só para você, mas como eu disse, é o meu devocional, isso foi para mim, né? Quem será que eu estou ouvindo? O que será que estão me falando? Será que essas pessoas estão dando ouvidos ao diabo? Será que eu estou sendo justa diante do Senhor, ou será que eu tenho reclamado e blasfemado contra Deus? Talvez não em palavras, mas em atitudes, sabe? Eu falo que amo a Deus, mas será que as minhas atitudes demonstram isso? Será que as minhas atitudes têm refletido isso? Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe.